falando de economia. Fala de economia. Não basta pensar na economia. Economista. A economia encolheu. Assuntos da economia. Cara, economia. Olá a todos, aqui é Luísa Pinesi, economista da XP. Sejam bem-vindos a mais um episódio do EconoCast, nosso bate-papo de economia quinzenal com a equipe de analistas da XP, onde nós comentamos sobre cenário macroeconômico, notícias e tudo de mais relevante que está acontecendo no Brasil e no mundo. E para o episódio de hoje, tenho a presença de Caio Megalli. O Caio certamente vocês já conhecem, se vocês são ouvintes assíduos aqui do EconoCast. Ele é economista-chefe da XP e também co-host aqui dos nossos episódios. Ele sempre está aqui com a gente tentando traduzir tudo que a gente tenta ler ali nas notícias que a gente acha um pouco difícil, né? O Caio, ele traz tudo, traduz e explica pra gente o que está acontecendo e também as visões da XP daqui para frente. Então, Caio, muito obrigada por estar aqui conosco. E o assunto de hoje é juros, né? A gente está chegando perto de uma semana de política monetária, né? Vamos voltar até a super quarta-feira, que é a decisão conjunta ali no mesmo dia da taxa de juros do Banco Central do Brasil e do Banco Central dos Estados Unidos. E tem sido ali uma semana, as duas últimas semanas têm sido meio voláteis ali quando a gente olha para a precificação da probabilidade de corte de juros daqui para frente, Caio. Mas um pouco, né, antes da gente falar sobre isso, hoje esse episódio é o primeiro episódio que a gente grava depois do fim do shutdown, né? Até por isso que trouxe um pouco dessa volatilidade ali da precificação dos juros lá nos Estados Unidos, mas assim, vamos falar um pouco do que os dados nos mostraram, né, ao longo da semana. Então a gente teve vendas no varejo que subiram 0,2% por mês, um pouco abaixo ali das expectativas. A inflação ao produtor, ela avançou 0,3%, meio em linha ali com as expectativas, né? Teve o ADP, que é um relatório ali de emprego do setor privado, cortou 13,5 mil vagas, né? Na média móvel de 4 semanas, essa métrica estava ali perto de 2,5 mil desligamentos, né, na semana anterior, né? E a gente teve, ao longo da semana passada para essa, quando a gente olha para o apressamento do corte de juros da próxima reunião do Fed, o Banco Central dos Estados Unidos subiu ali em cerca de 40% de probabilidade de corte para 80%, Caio. Assim, eu queria entender um pouco e passar aqui com você o que aconteceu, por que o mercado primeiro teve essa visão de que talvez o Fed não ia cortar tanto e aí agora eles aumentaram de novo e acham que o Fed vai cortar os juros, e também aqui a última, né, a última cartada que eles vão dar, como que vai ser esse cenário adiante? Boa, primeiro, prazer estar aqui. Tô sempre aqui, né? Na verdade. Mas na maioria das vezes eu tô aqui como mais entrevistador e debatedor, né? E dessa vez, como a gente vai falar mais de taxa de juros, que é o assunto que a gente olha mais de perto ali dentro da área, acho que nós dois aqui podemos dar conta do recado. Vamos lá. Deixa eu começar com... Você começou com os Estados Unidos. Na verdade, assim, a gente... Tanto os Estados Unidos quanto o Brasil não estão assim num ciclo muito claro monetário, porque nem lá nem cá a inflação está na meta. A inflação está acima da meta faz um bom tempo e não está com muita cara de que ela está caindo para a meta. Então, quando a inflação não está na meta, está acima da meta, você deveria, em tese, estar discutindo, no mínimo, não mexer nos juros, talvez subir, né? Mas aí você tem que tentar olhar para frente e falar assim, o nível que o juro já está hoje já é contracionista, já faz esse trabalho, e ao longo do tempo será que a inflação não vai cair na meta se só deixar o juro onde está? Né? E aí começam as diferenças entre Brasil e Estados Unidos. A principal diferença é que aqui a economia está mais forte, tem sinais de desaceleração, mas eles são muito incipientes, muito difusos, não são constantes. A gente já vai falar de Brasil já. E lá não, você acabou de mostrar dados ali que estão mostrando uma desaceleração suave da economia em alguns setores e mais clara no mercado de trabalho. Desligamentos, etc. Né? E o Fed olhou para isso já há um tempo atrás, já desde setembro, ele olhou para isso e falou, olha, a inflação não está na meta, mas o emprego está começando a ficar fraco demais. Eu prefiro cortar antes
né, preventivamente, já que a inflação não está na meta, não está tão alta assim, e eu estou preocupado com o emprego, do que ficar esperando muito tempo, de repente o emprego afunda muito rapidamente e eu produzo uma perda para a economia, uma perda de bem-estar para a economia exagerada. Então ele foi lá e cortou preventivamente, cortou em setembro, depois cortou de novo em outubro, e agora a próxima reunião é na semana que vem, em dezembro. Depois desses 2 cortes, qual passou a ser o discurso do Fed? Olha aqui, são 2 cortes preventivos. Eu não estou assim, vendo a inflação afundando, a economia afundando. Então, eu vou fazer uma ação preventiva e depois eu vou ver. E acho que esses 2 cortes, estou ali tentando reproduzir o que está na cabeça deles e acho que esses 2 cortes aqui já são suficientes. Agora tem que esperar um pouquinho mais, deixa rolar um pouco mais de dados, especialmente que estava em shutdown, agora os dados estão saindo, para a gente entender um pouco. E essa foi mais ou menos a sinalização que o presidente do Fed deu depois da última reunião, depois daquele segundo corte. Ele falou o seguinte, olha, aos olhos de hoje, se não tiver nem muita desaceleração, nem muita queda de inflação, acho que dezembro é um mês para a gente observar. O que não era esperado, né? Eu lembro que na ata trouxe uma visão meio divergente, assim, dos membros do FONC, que é o Comitê de Política Monetária deles, e o mercado não esperava tanta divergência assim nos dados. Eu acho que eles estavam... É isso, né? Então ele olhou e falou assim, o mercado, o comitê está dividido e, olha, aos olhos de hoje, se não tiver muita notícia por um lado ou para o outro, a gente deve esperar um pouco. Ou seja, dezembro vai ser uma pausa. Né? E o mercado leu aquilo como, olha, cortes de juros talvez sejam retomadas lá no ano que vem, mas agora em dezembro, não. Vai ser uma pausa para avaliação, né? E os dados, de fato, continuaram nessa direção, meio mistos, assim. Alguma desaceleração, mas nada muito acachapante. Só que 3 membros super importantes do Fed, entre eles o presidente do Fed de Nova York, que é o que comanda a mesa de operações do BC, falou o seguinte, olha, ainda não estamos lá, eu acho que ainda precisa cortar, ainda dá para cortar mais uma preventivamente antes da gente fazer essa avaliação. Aí voltou para o mercado, o mercado voltou a colocar na conta do mercado futuro esse corte de juros em dezembro, né? Então a gente ficou meio sambando nessa história assim de não está muito claro que é um ciclo longo de corte, um ciclo de alta, nada disso, é uma coisa meio faz e tateia, preventivo, etc. Então por isso está tão difícil fazer as previsões. Mas assim, Luísa, apesar, assim, a despeito disso, acho que é importante saber se ele vai cortar em dezembro ou não, se vai cortar mais 2 ou 3 nesse ciclo. Quando a gente faz uma avaliação um pouco mais longa, estende o horizonte de análise para 26, 27, 28, os Estados Unidos têm um problema fiscal. Não só lá, né? O mundo todo, praticamente. Mas a novidade é lá. Né? A gente sabe que o Brasil tem um problema fiscal há décadas, muitos países emergentes têm problema fiscal. Europa, problemas fiscais em vários países. Os Estados Unidos é meio novidade. Né? Então, assim, eu acho que ele pode até cortar em dezembro, esse sempre foi o nosso cenário base, talvez ele corte mais 1 ou 2 no ano que vem, mas o fato é que ele não vai conseguir trazer as taxas de juros para patamares parecidos que eram patamares antes da pandemia. Né? Durante boa parte da pandemia a gente ficou com juros zero. Agora vai cortar talvez para 3,5, 3,75 por ali, e eu acho que não vai conseguir muito mais. Não é nada dramático, mas é um juros relativamente elevado pelo padrão histórico e que vai impactar também em mercados emergentes. A gente viu na semana passada, quando esse problema fiscal ficou mais claro nos países centrais, taxas de juros longas nos Estados Unidos, na Europa e no Japão subiram. O mercado se assustou e deu uma corrigida. Então, eu acho que a volatilidade aqui pensando mais no ano que vem, como é que vão ser os seus mercados, a gente vai sair um pouco dessa coisa, corta nessa semana, não corta, e vai mais tentar entender como os países centrais vão digerir esse problema fiscal e qual vai ser o impacto nas taxas de juros longas. E consequentemente é ruim para países emergentes, né? Os juros longos mais altos lá fora, Japão, Europa, Estados Unidos, acaba um cenário ruim aqui para os ativos. Mas assim, não
não temos só um estrutural um pouco mais diferente, né? Acho que a gente pode colocar aqui que a partir do ano que vem a gente tem a decisão do próximo presidente do Fed, né? E aí a gente vem lendo bastante nas notícias as possibilidades, o que pode ser. Essa semana saiu, se eu não me engano, na Bloomberg, a possibilidade ali do Kevin Hassett vir, né? Mas foram entrevistas ali com pessoas da Casa Branca, enfim. O que você espera, né? Quais são esses candidatos? O que isso pode influenciar também nas economias aqui, principalmente aqui no Brasil? Não, bem lembrado. Pergunta super importante aqui. O Fed, historicamente, Luísa, você está há menos tempo no mercado do que eu, né? Quando você passa um tempo ali observando, o Fed, historicamente, é aquela instituição que trouxe tranquilidade, injeção de liquidez, redução de volatilidade, atitudes técnicas em momentos críticos de crises muito importantes em países emergentes, lá na década de 90, e em países centrais, como foi a crise de 2008. Mais recentemente, agora na pandemia, o Fed sempre com um papel muito relevante técnico. Né? É aquela independência consolidada. Né? Um dos riscos que nós temos no cenário para frente é esse risco institucional. A polarização política gera essa força de alguns presidentes e mandatários, e esses caras podem atropelar a parte técnica. E eu acho que, dado que o Trump, enfim, ele toma decisões racionais no final da história, mas durante o percurso é uma volatilidade incrível. Ele tende a trazer mais volatilidade. É muito difícil entender o que passa na cabeça do presidente americano. E o Jerome Powell, que é o presidente do Fed, o mandato dele acaba ao longo do primeiro semestre do ano que vem. E o Trump já anunciou que não quer saber do Powell. Eu acho que ele não faz um bom trabalho. Apesar dele ter indicado o Powell, né, no primeiro... Isso, lá atrás. Mas agora ele está querendo ele queria que o Fed cortasse o juro mais rápido, etc. Ou seja, pressões políticas. Isso acontece em todo lugar, a gente sabe. Pressões políticas em cima do Fed. E ele vai apontar um novo presidente do Fed. Né? E aparecem nomes, alguns técnicos interessantes que já passaram pelo Fed, ou ainda estão, né, no board do Fed atualmente. São economistas que, naturalmente, são mais alinhados com o que pensa o presidente Trump, mas são economistas, acima de tudo, muito bem formados, com robustez técnica e experiência em política monetária, vão chegar lá e tenho certeza que vão fazer um bom trabalho. Mas tem nomes que não são tão técnicos, especialmente no campo de política monetária, como o do Kevin Hassett, como que você mencionou. Ele a estrutura, né, mental, econômica que ele tem na cabeça é bem diferente do que o mainstream da economia tem pesquisado e apontado como um caminho mais adequado e eficiente para a política monetária. Tende a ser uma gestão mais política, né, mais atendendo às pressões do presidente e da Casa Branca do que as necessidades de mercado e de projeções e as necessidades macroeconômicas efetivamente. Então, acho que se for apontado um presidente não técnico para o principal banco central do mundo, que historicamente trouxe tranquilidade em momentos difíceis da economia global, acho que é uma notícia bastante preocupante. Então, esse tema tem que ser acompanhado bem de perto. Talvez esse anúncio que o Trump, né, prometeu fazer até o final do ano seja o evento econômico mais importante que a gente tem, provavelmente aí nos próximos 2 ou 3 meses. Eu lembro quando o Trump começou a pressionar ali o Powell, né, o presidente hoje do Fed, para cortar juros, e dentro dessas pressões políticas, Kevin Hassett sempre entrava ali nas notícias e falava, né, se eu fosse presidente do Fed, eu cortaria juros. Então, é isso, ele cede mais rápido ali a pressões políticas do que qualquer outro. Nem sei se ele cede, não, eu acho que ele quer ser político mesmo. Justo, né? Pode ser também. E assim, até como a gente falou isso, né, até que esse é um assunto que já
que a gente ouve há um tempo, né? Ele não é novo, né? Apesar de terem falado que vão anunciar até o Natal, como você disse, né? Até o final do ano. Mas, assim, isso já trouxe volatilidade, né? Para os ativos, por exemplo, nesse ano. A gente fala bastante aqui, por exemplo, nos episódios da desvalorização do dólar, nessa fraqueza institucional política que a gente está vendo nos Estados Unidos, acabou impactando também esses ativos, né? Então, vai ser realmente importante ver qual vai ser o presente de Natal que a gente vai acabar ganhando daqui para frente, Caio. Mas assim, vamos falar de Brasil? Assim, a gente vê nos Estados Unidos uma economia, como a gente falou, né? Como você mencionou, uma economia ali forte, né? Com um desempenho bom, enquanto o mercado de trabalho lá tá afrouxando e desacelerando. No Brasil é o contrário, né? A gente tem uma economia em desaceleração, e a gente tem um mercado de trabalho robusto, né? A gente acabou de sair os dados do CAGED hoje, no dia que a gente grava esse episódio, veio ali um pouco mais fraco do que as expectativas. Tá ali, ele mostra ainda, ele corrobora com essa economia em desaceleração, mas ainda é um nível de mercado de trabalho, né, bastante robusto, né? Quais são essas diferenças? O que está acontecendo e o que diverge uma economia da outra? Vamos lá, vamos pro Copom, né? O Banco Central, já há algum tempo, tem dito que os juros têm que ficar altos por período bastante prolongado. É isso que é a frase que ele tem usado formalmente. Por quê? Porque ele jogou o juro a 15% e a economia continua dando sinais ainda muito firmes, né? O próprio número do CAGED que você mostrou hoje, que é aquele cadastro geral de emprego do Ministério do Emprego, que fala sobre a criação de postos de trabalho e fala de salários, ele mostra que os salários continuam aquecendo, tem menos criação de postos de trabalho, às vezes talvez porque nem tenha mais gente para trabalhar, a gente está lá no limite do... Mas salários subiram, né? Então, salários estão subindo, é um sinal de que talvez seja problema de oferta. Né? A quantidade de vagas à disposição você não consegue nem preencher, né? Porque além da economia estar aquecida, turbinada por expansão fiscal, turbinada por um ciclo de commodities global que nos ajudou até pouco tempo, temos um fenômeno global da uberização, como se chama, que na verdade são esses empregos por aplicativo que também ajudam a manter o mercado de trabalho aquecido, né? E aí quando eu olho para a inflação, eu falo, bom, e a inflação aqui no Brasil deu uma melhorada, sem dúvida. Começo do ano a projeção era perto de 6, agora é 4,5, talvez abaixo disso, mas muito concentrada na apreciação cambial, nos produtos baratos que estão vindo da China, né? Você acompanha bem balança comercial lá, você sabe do que eu estou falando. Safra recorde, né? Safra recorde. Então, tem vários fatores que trouxeram um pedaço da inflação bem para baixo, mas um outro pedaço da inflação que é sensível ao ciclo econômico segue forte, segue, né, elevada. Esses fatores climáticos, safra, eles são voláteis. Pega a inflação de alimentos, pega uma série histórica de 20 anos... parece uma montanha-russa, né? Sobe e desce, não tem nada a ver com juros, não tem nada a ver com fundamentos da economia, tem a ver com fundamentos da produção de alimentos. Oferta, né? Clima, taxa de câmbio, verdade, mas ciclos da pecuária, né? São coisas diferentes e são muito voláteis. Então, se a gente pega esse ano a inflação de alimentos foi super bem, se o ano que vem dá uma pioradinha com a economia muito aquecida, a inflação que baixou pode voltar a subir. Então, a impressão é que esses números vão deixar o Banco Central ainda cauteloso. Acho que ele corta juros, não agora, em março do ano que vem. Ele espera mais um pouco, mantém o juro aqui em 15 para ajudar esse processo do reequilíbrio da economia e aí começa a cortar. Dá para cortar? Pô, Caio, você está falando que a economia está aquecida, a inflação acima da meta, por que dá para cortar juros? Porque 15% foi a calibragem necessária quando a gente tinha uma inflação indo para 7% e nenhum sinal de desaceleração da economia, 6, 7, né? Nenhum sinal de desaceleração da economia. Então, assim, naquele momento a gente precisava de uma dose, digamos, cavalar do remédio. Agora, talvez não precise ser cavalar, mas ainda precisa de uma dose apertada. Então você vai diminuindo a dose cavalar dos 15%, gradativamente, e é bom que seja assim, porque se você tenta fazer muito rapidamente, talvez o processo não seja bem feito e você tem que voltar a subir depois, né? Então é melhor que seja feito com calma e com cautela para que seja
permanente. E lembrando que, pelo menos segundo os nossos cálculos, ali o que a gente considera de juro neutro, não estou falando do juro real, né, mas o juro nominal, é entre 9% e 10%. Assim, então, qualquer número acima disso ainda é um nível restritivo, né? Então, ele começa a cortar, né? Começa o ciclo de corte de juros, mas ali é o que você falou, está em 15%, vai um pouquinho mais abaixo disso, mas... Essa questão dos juros neutro, desculpa te cortar, Luísa, mas só para... tem uma questão semântica aqui que é importante, tá? O que é o juro neutro? É o juro em que a inflação nem acelera e nem desacelera. Ou seja, a política monetária está ali no ponto morto, né? Não está nem estimulando nem desestimulando a economia. Para chegar nesse juro neutro, você pode fazer a seguinte hipótese: olha, você tem que considerar tudo o que está acontecendo na economia, política fiscal expansionista ou contracionista, tudo isso. E aí, qual que, à luz desse conjunto de informações, qual é o juro que é o juro neutro? Ou você pode pensar de outra forma. Pode pensar o seguinte: tem a política monetária e a política fiscal. Você tem o juro neutro e o fiscal neutro. Se o fiscal estiver acima do neutro, ou seja, gastando mais, o seu juro de equilíbrio é acima do neutro. Porque você tem expansão aqui, você tem que ter contração aqui, né? Esses 9 e 10 que você mencionou, na nossa cabeça é assim: é o monetário neutro quando o fiscal estiver neutro. E o fiscal acho que vai demorar para ficar neutro, a gente tem ano de eleições, né? Então, esse porto feliz aí de 9% de Selic, 9,5%, tá? Acho que vai demorar um pouco mais, porque tem que passar esse ciclo de expansão fiscal. Uma outra pergunta, mas por que 9? Não, era 6 outro dia, né? Antes da pandemia chegou até a ser abaixo disso. Só que o mundo tinha juros muito menores, né? Eu volto ao início da nossa conversa aqui. Os juros antes da pandemia no mundo eram muito baixos. Se o juro é muito baixo no mundo, o juro aqui pode ser baixo, mais baixo também. Se o juro no mundo é tipo um piso, assim, né? Sobe aqui, os juros de emergência acaba tendo que subir um pouco também. E assim, Caio, voltando um pouco ali para a parte do início do ciclo de corte de juros, né? Hoje a gente vê muita discussão de quando que vai começar, né? Tipo, a gente tem as reuniões em janeiro, março e, se eu não me engano, abril, né? As 3 primeiras reuniões ali. Tem a de dezembro ainda. Tem a de dezembro, mas acho que de dezembro ninguém tá pensando que é o início do ciclo de cortes. Podemos estar errados, né? Mas a gente ainda acha que não. Até por isso que sempre, né, o mercado sempre esteve atento às falas do Banco Central, mas hoje parece que elas têm feito um pouco mais de relevância para ver quando que vai ser esse início de ciclo de cortes. E aí o que eu queria perguntar aqui é se você acha que, assim, tudo bem, nossa projeção é março, mas o risco, se tem algum risco, é que comece antes ou depois, né? Qual que é essa calibragem e por quê? Primeiro, assim, como eu falei antes, eu acho que está se construindo espaço para uma política monetária menos apertada. Então, dá para cortar um pouco dos 15, vai dar para cortar um pouco no ano que vem, porque está consolidando uma inflação um pouco mais baixa. Ao mesmo tempo, assim, a inflação caiu, mas está no topo da banda de tolerância 4,5. Ao redor da meta. Isso é um ponto importante também, Luísa, porque as pessoas falam assim, foi para 4,5, está na meta. Como se a meta fosse 3,5, 1,5 para cima, 1,5 para baixo. Ou seja, 3, 1,5 para cima, 1,5 para baixo. Ou seja, 4,5, baixou de 4,5 está na meta. Não é isso. A meta é 3. Esse 1,5 para cima ou para baixo é o que a gente chama de intervalo de tolerância. Ou seja, você errou, mas foi um erro tolerável, por causa da volatilidade intrínseca da economia. Mas você não chegou na meta, mas seu erro foi tolerável. Acima de 4,5 passa a ser fora da zona de tolerância, né? Então, intolerável. Eu nunca vi ninguém falando que é um erro não tolerável, mas assim, a gente acaba chegando a essa conclusão. Então, agora que a gente está entrando na zona de erro tolerável, está longe ainda dos 3%. Como a gente falou também, tem muitos sinais de a economia ainda está muito forte. Então, o que eu acho que o Banco Central vai fazer? O mercado está discutindo se... o BC está começando, né, nas falas públicas a dizer que, olha, o próximo passo é cortar, vamos ver quanto, está muito de leve.
Quem está mais animado acha que isso já significa que em janeiro ele já corta. Tem alguns muito preocupados dizendo, não, isso aí é só jogo de cena na hora H ali, vai ver, não vai conseguir cortar, vai ser só depois abril, maio. Tem gente que acha que é só no segundo semestre. O nosso número é março, né? Nossa data é março. Acho que em janeiro já vai ter um case ali para cortar, já olha, faz sentido cortar, mas eu acho que o Banco Central tem isso também. A teoria econômica, ela tem uma máxima que mostra que o Banco Central ele é mais eficiente quando ele consegue ser mais duro do que o mais duro na sociedade. Então, quando está todo mundo achando que dá para cortar, se eles falam, não, ainda acho que não, espera um pouquinho mais, aí que ele definitivamente quebra a espinha dorsal aí da inflação, e eu acho que é isso que vai acontecer. Acho que vai chegar em janeiro, a turma vai estar assim no mercado, já dá para cortar, pode cortar, e ele vai surpreender dizendo, não, calma, não está lá ainda. Né? E aí corta em março. Até porque senão ele já tem que mudar a comunicação nessa reunião de dezembro. E né? muito claramente. Então a reunião da semana que vem, de dezembro, que não é na semana que vem, é na outra semana. Né? No próximo episódio, na semana que postaremos o outro episódio do EconoCast. Isso. É na segunda semana de dezembro, né? Que é a reunião do Copom. Vai ser muito importante, porque a gente tem que ver eu acho que ele vai dar uma flexibilizada no discurso. A gente precisa ver quão aberta ele vai deixar a porta para cortar em janeiro. Eu acho que vai deixar aberta, mas não muito. O mercado vai se empolgar, vai chegar em janeiro e falar, não, eu sou mais duro, eu vou deixar para o mês que vem. Acho que é isso que vai acontecer. E 25 ou 50? 50, meio ponto percentual, né? O juro é muito alto, 15% é muito alto. Eu acho que assim, o Fed é diferente, o juro é mais baixo lá e ele está fazendo preventivo. Aqui não, aqui assim, como a atividade está bem firme, o mercado de trabalho está forte, acho que é melhor o Banco Central esperar. E se mostrar errado, esperar cortar mais, tem menos dano à economia do que ele se antecipar, começar a cortar, a inflação subir e ele ter que reverter. Então, assim, acho que o Fed e o Banco Central do Brasil estão certos. Lá, as condições sugerem agir preventivamente. Parece uma estratégia melhor. Se ele demorar muito lá, ele pode ter uma emburacada no emprego que é ruim. Aqui é o contrário. Aqui, as sugestões sugerem espera um pouco mais, se precisar corta mais lá na frente. Porque o emprego está muito forte e a inflação ainda está sensível. Legal, então vamos esperar para ver, né? Tanto na reunião daqui a 2 semanas e também as projeções, o que ele vai trazer ali na reunião de dezembro e para os próximos passos. Pessoal, muito obrigada. Continuem acompanhando aqui os episódios do nosso EconoCast no seu tocador de podcast favorito ou no YouTube, né? Lembrando que temos agora os episódios em vídeo e também temos todos os nossos conteúdos, não só de economia, mas de todo o research na nossa plataforma, no nosso website conteúdos.xpi.com.br. Mais uma vez, obrigada, Caio, e até o próximo EconoCast.